Então Deus me deu essa oportunidade de voltar. Então agora, hoje, eu vivo essa reconciliação com Cristo. Vendo o que Ele já fez por mim, as bênçãos que Ele trouxe em minha vida, buscando viver uma vida reta, mas sabendo que, como Paulo diz, né, o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero, às vezes eu acabo cometendo. É uma satisfação, né, estar aqui podendo falar do amor de Deus. Deus é amor. Ele é poderoso para fazer em nossas vidas muito mais do que nós pensamos, muito mais. Então, a minha experiência com Cristo veio desde a minha infância. Eu tive a sorte de meus pais aceitarem a Cristo quando eu já tinha uns 7, 8 anos. A minha mãe aceitou a Cristo primeiro, depois o meu pai, que era caminhoneiro, também aceitou. Mas aí houve uma inversão da disponibilidade para o evangelho. O meu pai se tornou um evangelista. Um evangelista de mão cheia, um evangelista não aquele evangelista, talvez um evangelista formal, ou que tem um cargo de evangelista, mas ele não poderia deixar escapar a mão dele nenhuma alma. Ele é caminhoneiro e passou a ser pescador de almas. O pai do senhor era da Assembleia de Deus? Meu pai era da Assembleia de Deus e depois ele foi à Assembleia de Deus Bela Vista por um auxílio a um pastor, o pastor Estênio Ribeiro dos Santos. Ele mudou de igreja para ajudar um pastor. E esse pastor conta essas bênçãos até hoje, inclusive foi que fez recentemente, há pouco mais de um mês e pouco, as bênçãos do meu casamento, né? Porque eu era casado formalmente, né, em cartório, mas não tinha ainda a bênção do Senhor. E esse pastor, eu tive a possibilidade de trazer ele de volta ao meu convívio, que eu via lá muito atrás o meu pai saindo com ele de bicicleta evangelizando, e via aquele empenho do meu pai naquilo e fazia com muito prazer. Evangelismo de bicicleta geralmente é interior, né? Exatamente. Qual era o interior, irmão? Em Acaraú. Acaraú. Em Acaraú, meu pai e esse pastor Estênio, que era muito mais novo do que ele na época, acho que 10 ou 15 anos mais novo que ele. Mas o meu pai sentiu muito amor por ele desde a primeira vez. Foi o que fez a mudança dele por esse caminhoneiro, e aí ele tomou amor por aquela igreja e por aquela comunidade que servia... Ficava a mais de 2 quilômetros da nossa casa. E para mim, que tinha as pernas curtas, né, 2 quilômetros era distante. Mas eu tive essa sorte. Eu não nasci, né, no evangelho, mas eu descobri muito cedo o poder do evangelho nas nossas vidas. E às vezes, quando a gente é pequeno, a gente é criança, a gente acha até que aquilo não vai influenciar, ou que a gente não tem aquela sensação de ter Cristo vivo na nossa vida, né? A gente vai sentir o mover e o agir de Deus quando a gente vai adquirindo uma certa maturidade e consegue realmente caminhar nos passos de Cristo, né? Quando a gente é pequeno, não. É como que se a gente estivesse coberto, né, do poder de Deus pelas bênçãos que nossos pais são, e sendo nós flechas, filho na mão do arqueiro, né? E a gente goza dessa bênção, mas a gente ia experimentar, como criança, a gente não percebe, né, o mover e o agir de Deus. E eu falando aqui agora, eu lembro que com cerca de 10 anos, menino, como sempre, né, arteiro, a gente foi, todos crianças, vindo no açude lá na minha cidade de Acaraú, um açude de nome Bal, que era balneário, mas a gente sempre minimiza, né, as palavras para cruzar o mínimo de sílabas possíveis. Mas a gente veio ao encontro da parede do açude, vindo do rio, é um encontro. E quando isso acontece, vai ficando mais fundo e profundo. E eu lembro que eu não sabia nadar. E a gente foi andando mais fundo, mas está bem ali, é bem ali, é bem ali a areia. Quando eu vi, eu estava nadando sem saber nadar. Só que em determinada hora eu afundei. E eu lembro bem de ter tocado os meus pés na lama daquele açude. E de ter feito um impulso ao mesmo tempo que eu dizia, mesmo com 10 anos, mesmo sem perceber Deus na vida, por ser criança, essa percepção, né, prática e tátil de Deus na nossa vida, eu disse, Deus me ajude. E eu dei um impulso, eu não consigo nem imaginar a que distância eu estava, né? A que profundidade eu estava. Eu só sei que um amigo meu segurou a minha mão, que foi Deus que segurou a minha mão. E aí eu consegui sair daquela situação.
Então a gente percebe aí logo no começo que Deus sempre cuidou de nós, né? Sempre teve o cuidado. Em outra experiência, o ônibus que eu vinha regularmente para Fortaleza, que eu estudava, eu saí de lá e vim para Fortaleza, incendiou. Incendiou. E mais uma vez Deus me mostrou que estava comigo. Então, assim, mesmo sendo criança e adolescente, a gente ia percebendo. E meu pai sempre era um evangelista. Eu gosto sempre de contar porque ficou aquela memória viva do meu pai, que hoje já não está mais entre nós, está guardando a ressurreição dos mortos, né, que primeiro virão. Mas ele trazia sempre uma palavra de salvação. E às vezes ele incomodava, ele era um homem forte, tinha a mão muito grande, e apertava a mão e não soltava mais até dizer aquilo que Cristo tinha mandado ele dizer. E aí eu lembro bem de uma época em que ele, em uma situação lá de um jovem, ele parou esse jovem, que era um jovem bonito, era um jovem talvez dos seus 20 anos, uma pessoa que era muito amigo dele, e ele filho dessa pessoa. Ele parou e disse: cara, Deus te ama. Deus quer te salvar. Eu lembro bem das palavras dele, que ele disse: seu Sampaio, amanhã eu converso sobre isso, hoje eu vou para uma festa. E ele não voltou da festa. Meu Deus. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 20 anos. Quando ele voltava da festa, o carro dele caiu num açude, e lá não era o mesmo açude da minha situação, mas lá ele morreu afogado. Eu lembro que meu pai dizia, ficou muito triste depois disso, de Deus ter dado a oportunidade. A última, né? A última oportunidade a ele. Eu não sei se no momento do acontecido ele recordou disso, das palavras que tinha ouvido durante o dia, e se Deus não salvou naquele momento. A gente não sabe dizer. Mas o que é certo é que meu pai, depois refletindo, muito triste, e ele disse, o Senhor falou ao coração dele, disse: imagine eu, meu filho, todo dia eu falo com tantas pessoas no mundo e as pessoas não me ouvem. Não ouvem a minha palavra, não chega a palavra ao coração deles. Mas passada essa fase no Acaraú, que eu vim morar em Fortaleza, com 18 anos, 19 anos, eu passei, né, no concurso da Polícia Militar, com a graça de Deus, um momento muito difícil da minha vida, porque eu não tinha nem ao menos dinheiro para pagar a xerox do livro da universidade. Então, até quando eu precisava caminhar a pé, quando eu andava a pé até a faculdade, que era distante, era muito distante, eu morava ali no Presidente Kennedy, e a faculdade, a UFC é um tanto quanto longe, porque você tem que cruzar todo para ir para o CT de engenharia, que era o que eu fazia, engenharia mecânica, né? Até aí eu suportava andar sem dinheiro para gastar com ônibus. Mas quando entrou eu não poder comprar nenhuma xerox, pagar xerox de um livro, aí ficou muito difícil. E eu que morava com a minha avó, já de favor, porque meus pais eram do interior. Mas aí Deus me deu essa oportunidade e eu fiz o concurso e passei. Muito grato a Deus. Mas só que a bênção virou maldição. O povo de Israel, na última praga, o Senhor permitiu que ele levasse toda a riqueza. Foi essa, né, a última liberação, porque era vai até ali, vai só homens, vai até... Então sempre tinha uma condição. Pode ir, mas só até ali. Ou não, ou pode ir só com homens e não mulheres. Então assim, as 10 pragas terminaram com pode ir e pode levar tudo que é seu. Mas o povo de Israel, em determinado momento, pegou toda aquela riqueza que o Senhor tinha permitido que ele levasse e transformou de um bezerro de ouro. E foi adorar a bênção e esqueceu do abençoador. E isso aconteceu comigo. Aconteceu porque eu, vivendo nessa bênção da Polícia Militar, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Com 19, 20 anos, eu já não frequentava mais a igreja. Eu, que até bem pouco tempo caminhava para a igreja também, né, e nesse caminho compunha louvores, eu e um amigo meu chamado Antônio Cavalcante, que eu tive a oportunidade de apresentar ele também à minha igreja agora, né, apresentar o Cristo que habita também na minha comunidade.
Mas aquele fervor todo acabou quando eu comecei a receber alguma coisa a mais. Então aquela bênção que eu recebia, o dinheiro que eu recebia, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. Eu comecei a fumar, eu comecei a beber, a sair, viver de farras. Eu era o mais controlado daqueles meus amigos. Porque eu acho que eu ainda tinha temor de Deus, mas eu não tinha. Eu achava que tinha, achava que era o mais controlado. Eu não bebia até fazer aquilo que não devia ser feito, mas eu ficava como que regulando aquele pessoal que ia comigo e controlando porque eu achava que tinha temor de Deus. Mas aí eu vivi nessa vida e assim até os meus 40 e poucos anos, quando Cristo me resgatou agora. E tem um irmão que diz, rapaz, Deus te ama muito, porque depois de 26 anos. 26 anos, já tem acontecido Depois muita de coisa, 26 anos, cara. O diabo não conseguiu te tocar a ponto de levar a tua vida. Então, Deus me deu essa oportunidade de voltar. Então, agora, hoje, eu vivo essa reconciliação com Cristo. Vendo o que Ele já fez por mim, as bênçãos que Ele trouxe em minha vida, buscando viver uma vida reta, mas sabendo que, como Paulo diz, né, o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero, às vezes eu acabo cometendo. Compreendendo que nós somos humanos, compreendendo que existe espinho na carne, né, que Deus não tira, Ele diz só a minha graça te basta. E que há algumas dificuldades que a gente permanece tendo, né, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Nós não sabemos. Porque às vezes se Deus tirar aquilo que nos incomoda tanto, nós talvez mudemos a nossa vida para um patamar que não vai agradar a Deus. Eu lembro da história de Ezequias agora que quando ele pediu ao Senhor os seus 15 anos, né? Ele não pediu o tempo, mas ele pediu ao Senhor mais tempo de vida, porque o Senhor havia mandado Isaías para falar com ele sobre aquilo que ele arrumasse a sua casa. Você vai se encontrar comigo. E ele de cara para a parede começou a orar e mostrar para o Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Lembrar o Senhor, né? A Bíblia sempre gosta desse termo, né? Lembra-te, lembra-te, lembra-te. Mas ele lembrou ao Senhor de tudo que ele tinha feito e de tudo que tinha feito. E o Senhor, mesmo sabendo, sendo presciente de tudo aquilo que iria acontecer, o Senhor permitiu. E depois dessa permissão de Deus. E é uma coisa maravilhosa nessa história porque o Senhor fez mover um astro para confirmar somente a palavra dele. O mesmo profeta que tinha dito a ele que vai morrer, conserta, bota em ordem tua casa, voltou para ele e disse, não vai acontecer mais, Deus ouviu tuas orações. Mas eu quero a confirmação, né? Aí o que é que você escolhe confirmar? O que é que você escolhe? E ele disse, quer que o relógio de Acais, a sombra, né, do relógio de Acais adiante ou retroage? E a audácia daquele que pede ao Senhor dizer, não, para frente é mais fácil. Eu quero que a sombra retroage. Então, para retroagir a sombra, ou o sol voltou, ou a terra voltou. Então, um astro todo se moveu para que aquilo acontecesse. A gente, às vezes, acha que o poder de Deus... A gente, às vezes, tem a mania de pensar que eu não vou pedir isso a Deus, não vou orar a Deus, porque isso é muito pouco. Deus tem mais coisa a fazer. Às vezes a gente se perde nisso. Mas ele pediu e o Senhor fez voltar. E o interessante é que depois disso, ele gerou um filho. E o filho dele talvez foi o pior rei que Israel já teve. Mostrando que o Senhor Deus sabe o que está fazendo. E mostrando também que o Senhor Deus nos ouve. E que a gente tem o livre-arbítrio, né, de escolher aquilo que a gente quer da nossa salvação. O pastor Augusto Nicodemos, desse livro que você acaba de me presentear aqui, ele diz que há o livre-arbítrio, que é o da salvação, e há a livre gestão, que é o passo a passo do nosso dia a dia. Descer uma calçada, abrir uma porta, isso é uma livre gestão que nós temos. Mas o livre-arbítrio, ele trata de salvação, né? De me entregar a Jesus Cristo como meu Salvador, compreendendo quem eu sou e o miserável homem que eu sou, mas sabendo que ele tem o poder para nos transformar. E às vezes a gente, quando é novo convertido, a gente imagina que a nossa transformação virá no dia seguinte. Mas o Senhor tem todo um trabalhar. Ele sabe. O velho homem, né? É o velho homem. O Lutero tem uma frase
que eu acho espetacular, que casa com aquilo que Paulo falou também, sobre o bem que eu faço e o mal, o bem que eu quero fazer e o mal que eu faço. Que de Lutero diz que pensou que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobriu que ele escapou e que ele precisa ser morto diariamente. Sabia nadar, né? Sabia nadar. Mas é isso. O meu testemunho é breve, mas o Senhor tem transformado a minha vida. Devagar, paulatinamente, reconhecendo os meus erros, pedindo a Ele o perdão por aqueles pecados que a gente ainda comete. E tendo a ciência de que Ele quer o melhor para nós. É isso. O retorno. Agora eu fiquei curioso. Se o senhor puder falar, lógico. Uhum. Como é que foi o retorno? O retorno O momento assim que Cristo, bora, já chega. foi um momento de grande sofrimento no meu casamento. Foi um momento de grande dificuldade no meu casamento. Que nós chegamos a ponto de quase nos separarmos. Mas o Senhor interferiu diretamente. A minha esposa, que nem era cristã, não era crente, não tinha aceitado a Cristo, ela, depois disso, aceitou a Cristo. Foi convencida. Então o Espírito Santo ele vai agindo de uma forma que o que era ruim, que era uma separação, que nem chegou a acontecer, ele passou a ser uma experiência de salvação dentro da minha casa. E há poucos dias atrás, eu tive uma experiência com um filho meu, o mais velho, o Gustavo, que o Espírito Santo encheu o quarto da minha casa. Aquela experiência de que foi manifestado um perdão mútuo. E eu via que a minha esposa olhava de longe e ficava observando no canto do quarto aquela cena de eu com meu filho, abraçado, e cada um perdoando e pedindo perdão e confessando ao outro os pecados. E foi quando meu filho disse: não é só isso, eu quero aceitar Jesus. Então, assim, a presença do Senhor, a glória do Senhor entrou, né, no quarto. Eu senti o Senhor Deus no meu quarto. Eu senti o quanto a presença dele é importante. Amém. Glória a Deus. E quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de intimidade. Biblicamente falando, né? Isso. Biblicamente falando. Fecha a porta do teu quarto e ora. Muito bem, irmão Simval. Falamos aí um pouquinho do seu testemunho, de como Cristo alcançou a sua vida. Agora vamos dar um salto no tempo e vamos falar de um projeto que está acontecendo desde há mais ou menos uns 2 anos, né? Isso. Lá no Comando de Policiamento de Choque, onde o senhor foi um instrumento de Deus para a implantação desse projeto. O projeto chama-se 30 Minutos aos Pés de Cristo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu quero deixar a palavra com o senhor. Por favor, irmão Simval, compartilha conosco o que Deus está fazendo no Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Ceará. Amém. Eu vim do Comando de Policiamento da capital. Eu era comandante de policiamento da capital e fui designado a comandante de policiamento de choque. Aquilo foi no momento da minha vida também de prova, porque eu estava num momento profissional, não era muito satisfatório, mas essa foi uma promoção horizontal, né? Mas foi uma promoção, porque eu já tinha passado pelo comando de polícia de choque no antigo GAT em 99. Então eu sempre tive muito amor por aquela unidade, né? E aí voltar para lá foi para mim, ainda mais como comandante, foi para mim uma grande satisfação. E naquele momento eu estava envolvido num projeto da minha igreja que chama Torre de Oração. A Torre de Oração é um projeto que ele funciona 24 horas por dia. 24 horas. 24 horas por dia. Só não nos sábados e domingos, porque nós temos as atividades da igreja outras, né? Mas todo dia da semana. Tem sempre um líder e um co-líder em 1 hora, com um determinado horário, que foi iniciado justamente pela pandemia. Na época da pandemia, quando não se podia reunir, Deus deu essa habilidade ao nosso líder, que é o irmão Gilson, para que ele procurasse estabelecer links de videoconferências. E embora ninguém faça uma videoconferência, todos estão com o vídeo desligado, mas nós estamos todos ali reunidos em oração, em uma só voz. Então, vendo esse projeto, eu me interessei muito pela Torre de Oração.
que funciona nessas 24 horas por dia, às 0 hora, 1 hora da manhã, 4 horas da manhã, que eu já fui líder desse horário das 4 horas da manhã. Sempre tem alguém orando, né? Sempre tem alguém orando. Amém. E sempre tem alguém pedindo oração. Então esse link é disponível no Instagram da igreja, lá ele se chama Relógio de Oração. Se você abrir o Instagram da Comunidade das Nações Fortaleza, você vai ver lá que existe um link Relógio de Oração e vai ver vários horários que você pode entrar a partir do horário que você se encontra ou que o Senhor toca no seu coração. Então, já vindo dessa cultura de oração, quando eu cheguei no choque, eu, assim, desavergonhadamente, eu também gostava de louvar, porque também há momentos de louvores, e eu louvava ali tranquilamente e fazia ouvir nos corredores do quartel, né? Só abrindo a lacuna rapidinho aqui, eu me lembrei de uma história. Eu tava passando e quando eu cheguei o senhor tava louvando bem alto, né? Como o senhor louvava sempre de costume lá. E aí eu cheguei na guarda e os meninos da guarda, de onde é que tá vindo esse som? De onde é que tá vindo essa cantoria? É o coronel louvando ali na sala dele. Eu me abri. Eu assim, eu fui perdendo, né? Como nós começamos lendo aí Romanos, né? Da vergonha do evangelho. Então, assim, é coisa que vem também com a nossa vivência em Cristo, né? A gente vai abandonando essa mentalidade de que às vezes a gente atinge as pessoas por um simples louvor, né? A pessoa vai passando e ouve. Então eu, vendo isso e participando da torre de oração, eu pensei, mas Senhor, se eu posso fazer presencial aqui, eu vou tentar com 30 minutos a gente orando aqui. Chamei alguns policiais que eu sabia que já eram, né, cristãos, eram crentes em Jesus. E aí, mas eu disse a ele que convidasse outros, mas que não dissessem que era o comandante que estava convidando, para que não ficasse como que fosse uma imposição. Uma imposição. Eu nunca quis ir, né, imposição, porque eu sei que às vezes as pessoas também se sentem pressionadas a isso, né? E assim foi nascendo. A gente foi se envolvendo no grupo de oração, tinha um momento de louvor, oração, que quando eu saí não era mais 30 minutos. Né? Quando eu fui transferido de lá não tinha mais 30, esse número passou a ser apenas uma referência, né? Porque na verdade o tempo que a gente passava na presença de Deus era tão maravilhoso que a gente nem falava mais em tempo. E era sempre no intervalo do almoço, para que a gente também não deixasse fugir das nossas atividades administrativas, né? Mas com o tempo isso foi tomando um volume muito maior, porque o Senhor foi agindo, né? Foi ouvindo as nossas orações, a gente foi se reunindo, a gente foi compartilhando dos nossos testemunhos, a gente também foi compartilhando dos nossos medos, das nossas dúvidas, as nossas decepções. Tem um testemunho que eu gosto muito de contar, hoje eu não deixo de contar ele, que fala da matemática de Deus, que o Alencar contou. Né? O Alencar contou que ele resolveu com o irmão dele fazer distribuição de cestas ali, ele mora num bairro da periferia, e ele resolveu com o irmão dele juntar as cestas e distribuírem muitas cestas. Se eu não me engano, deu coisa de 200 cestas. Só que ele resolveu separar, se eu não me engano, 20 cestas, e disse, não, essa nós vamos entregar para aquelas famílias que moram embaixo do viaduto. E tudo bem. Guardou, distribuiu as 180 onde ele inicialmente pretendia, mas aquilo que tocou no coração dele sobre as 20, ele deixou guardadinha lá. E aí ele diz, não, vamos entregar no final da tarde, porque no final da tarde a gente entrega, dá uma palavra. Né? As pessoas já têm chegado seja lá o que estejam fazendo, né? Porque às vezes também trabalham com reciclagem e tal. Então elas passam o dia todo buscando alguma coisa para o seu sustento. E a gente vai no finalzinho da tarde, entrega, tá tudo tranquilo. E ele conta que chegou lá com o irmão dele, começou a falar e tal e tal. E quando ele disse para a mulher que era uma líder comunitária, uma líder lá no meio deles, ele disse, não, nós trouxemos aqui 20 cestas, e ele percebeu que a mulher, o semblante dela começou a mudar. E ele sem perceber disse, não, e como nós vamos fazer? São quantas famílias aqui? A mulher disse, são 35. E ele talvez pensou, né, nós vamos ter que dividir aqui, feijão para um, arroz para outro, óleo para outro, bolacha para outro. Mas o que aconteceu foi que a mulher, já sem, né, segurar mais a emoção que ela estava sentindo, ela disse que hoje pela manhã, e como eram 35 famílias, ele tinha levado 20, ele preocupado com aquelas 15, e como fazia, ela disse, hoje pela manhã uma pessoa veio aqui e entregou 15 cestas. Meu Deus, um número certinho. E eu estava pensando como é que eu ia fazer quando o pessoal chegasse para dividir as 15. E agora vocês vêm com 20, que completa os 35, que são as 35 famílias que moram aqui.
Então, assim, são testemunhos como esse, né, que vão impactando a gente pelo mover e pelo agir de Deus. A gente acha muitas vezes que Deus não se preocupa, como eu já falei, das coisas pequenas, das nossas pequenas necessidades. Mas Deus se preocupa conosco de toda forma. Ele sabe o que nós precisamos sem a gente nem falar. Mas a gente precisa falar. Até porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. A gente não pode achar que seja feita a vontade de Deus, seja uma oração constante, porque eu tenho que manifestar ao Senhor aquilo que é o desejo do meu coração. Davi, quantas vezes ele manifestou a vontade do coração dele? Os profetas fizeram. E aqui eu lembro de uma passagem de Elias e Eliseu, quando Eliseu, naquele auge daquela loucura santa dele, disse: eu quero porção dobrada, Senhor. Eu não sabia o que estava pedindo, né? E ele queria porção dobrada. E o que me chama a atenção nessa história bíblica é que Elias não perguntou a Deus. Ele sabia o que ele carregava. Ele sabia o que Deus permitia que ele fizesse sem precisar. E ele disse: se tu me vires, tu vais receber. E ele viu. E ele recebeu a porção dobrada. Então, assim, a gente carrega conosco o que o Senhor nos deu. Às vezes a gente acha que precisa atingir um determinado momento da nossa vida para a gente nunca estar pronto. É isso que a gente pensa: eu não estou pronto. Quando eu fizer esse curso na igreja, eu estarei pronto. Quando eu fizer isso. Mas tudo que o Senhor quer usar na gente já está conosco. A gente pode desenvolver, mas já está com a gente. A gente não precisa esperar o momento certo de evangelizar. Eu só quero evangelizar quando eu fizer um curso de evangelismo. Eu lembro também no 30 minutos aos pés de Cristo, que logo no início eu, naquele afã de orar, e a pessoa pela qual a gente orou, ela veio a falecer. E aquilo foi um choque, porque Deus não ouve a minha oração, né? E assim fica pensando: não, mas Deus, eu pedi tanto, eu falei com o Senhor, eu disse que o seu nome ia ser exaltado, louvado, glorificado, mas a vontade de Deus. E a Bíblia fala, não recordo agora o livro, mas fala que a gente às vezes não compreende por que o justo morre, mas é para poupá-lo do mal. Então, assim, Deus sabe o momento certo de fazer, de agir. Aquelas orações talvez não serviram, entre aspas, para aquela pessoa que estava padecendo e que nem podia ouvir, que estava entubada, mas serviu para o genro dela que pediu. Despertou no genro dela a fé e a vontade de conhecer e reconhecer que há um Deus que tudo pode. E eu tenho certeza de que quando aconteceu da morte física e natural dessa pessoa, ele teve a certeza de que também foi a vontade de Deus. Então, assim, às vezes a gente acha que a nossa vontade, né, é a melhor. E a Bíblia fala claramente disso, diz que para o homem há caminhos que parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. Porque o Senhor está no cimo, no cume do monte, olhando lá na frente. Nós estamos aqui no plano e olhando, a gente não consegue ver uma árvore que está na nossa frente. Então, essa experiência do 30 minutos aos pés de Cristo é uma experiência fantástica, porque também depois que nós saímos de lá, ela começou, porque é de Deus, né? Não é do homem. Ela é de Deus. E eu tenho certeza absoluta que ela continua impactando mais e mais pessoas. Porque eu também tenho isso na minha mente, porque aprendi com meu pai. Não deixe uma alma escapar. Não perca a oportunidade de falar para Cristo, para quem passa por você. Às vezes a gente tem medo de dizer: vamos, seja um crente chato, né? Não seja um crente chato, não impacte. Mas se é do Espírito Santo, ele vai orientar a gente naquele momento sobre o que ter que falar. Às vezes é só um abraço, o Espírito Santo vai. Eu lembro agora da história do pastor Luciano Subirá, que ele estava no púlpito e pregando, e o Senhor disse: vai lá no fundo e abraça aquele homem ali. E ele disse: meu Deus, eu sou pastor, eu vou sair aqui e vou na frente do povo, e o povo vai achar aquela pessoa privilegiada, né? Então, assim, por que não me abraçou? Por que abraçou aquele homem? E o Espírito Santo continuou dizendo: vai lá e abraça aquele homem. E ele obedeceu. Ele desceu do púlpito, depois da pregação, desceu e foi abraçar aquele homem.
E eu me disse para ele, a minha experiência com Cristo era tão ruim, eu nunca compreendi porque a gente diz, chama Deus de Pai. Porque a experiência com meu pai era uma experiência tão ruim. Eu tenho tanto trauma da minha experiência com meu pai, que hoje eu vim para a igreja dizer, Senhor, se tu é pai mesmo, me abraça. Olha aí. Amém, irmão Simval. Então, maravilhoso o que Deus está fazendo ali no comando de policiamento de choque. Eu sou testemunha de que até hoje eu também participo dessa oração e a gente consegue ver realmente pessoas sendo tocadas, impactadas, futuramente convertidas em nome de Jesus. Amém. E é maravilhoso quando uma obra de Deus, né, ela perdura. Sim. Mas agora vamos falar um pouquinho a respeito de como é que está a vida do senhor hoje. Se o senhor quiser compartilhar um pouquinho na sua congregação, quais são os trabalhos que o senhor está inserido, no novo local de trabalho dentro da corporação, se existe algum trabalho voltado também para a questão da oração, da evangelização, lá no seio da sua repartição. E também quais são os seus projetos futuros na obra de Deus. O senhor se sentiu, alguns anos atrás, chamado. E Sim. A gente tem uma frase dentro da doutrina calvinista que diz que o chamado de Deus, a graça de Deus, ela é irresistível, né? E quando você tem um chamado, o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz, um chamado, uma vocação, são como algemas invisíveis. Sim. Você não consegue se libertar. Sim. E a gente consegue ver claramente isso nos olhos do Senhor. Esse chamado, essa vontade de orar, de falar do amor de Deus, de falar do que Deus fez, está fazendo e vai fazer na sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Compartilhe um pouquinho conosco aí o que o senhor está fazendo hoje e quais são o que Deus está, qual é o norte que Deus está apontando para a vida do senhor espiritualmente falando. Sim, tem uma frase que diz que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E eu sinto cada vez mais esse vazio outrora preenchido hoje. E algumas coisas que eu tinha alguma resistência quando eu ouvia alguns irmãos falarem de alguma coisa que queima no seu coração por Deus. Eu achava artificial. Mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão. Eu acreditava que era apenas uma retórica, uma forma de falar. Mas hoje o que queima no meu coração é a visita aos doentes. Eu participo de um ministério que nós visitamos as pessoas no leito dos hospitais e principalmente o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF. Lá nós temos a liderança do irmão Valber. E esse trabalho é o que queima hoje no meu coração. É o que eu fico ansiosamente esperando o dia. Parece aquele menino que vai jogar um campeonato pequeno e espera a hora, experimentar uniforme e ver de quem é a bola para levar. É aquela vontade de estar ali. E você vê que estando visitando as pessoas e os doentes, não é apenas uma palavra de cura natural, física, nem uma palavra de cura espiritual. E quantas vezes a gente estava pregando o evangelho no hospital geral e a pessoa, o doente não era tocado, mas o acompanhante. E quando você diz a ele que ele é uma manifestação do amor de Deus para cuidar de uma pessoa, quando você coloca nele aquela expectativa de que o que ele está fazendo ali não é meramente cuidar de um amigo, de um primo, de um doente, ou fazendo um favor a alguém para estar ali. O que ele está ali é manifestando o amor de Deus mesmo sem ter essa compreensão. Quando a gente fala para os fisioterapeutas, para os médicos, para os enfermeiros que eles são a manifestação do amor de Deus, que eles conhecem muito, que Deus deu a capacidade e a sabedoria para que eles pudessem desenvolver o trabalho dele com amor, que a gente vê o amor nos olhos de quem trabalha com a saúde, mas que Deus é o médico dos médicos. E eles são também a manifestação do amor de Deus para com aquelas vidas. E às vezes eles acham que é apenas uma aptidão, uma vocação que eles têm, que eles sempre gostaram. E de primeiro momento eles não conseguiam enxergar que era Deus dizendo para eles: vou usar você para cuidar de pessoas.
Então, esse ministério de falar para as pessoas e ter a possibilidade de agradecer, né, a direção do Hospital Geral de Fortaleza por permitir que a gente acesse aqueles ambientes e leve louvor, e leve a palavra de Deus. Quantas vezes as pessoas pedem, cante aquele louvor, cante aquele outro louvor. E a gente vê as pessoas tocadas pelo Espírito Santo. E muitas pessoas têm se convertido e têm retornado aos caminhos do Senhor através desse trabalho. Glória a Deus. É um trabalho realizado com muito amor. Mas quando você vê efetivamente, é isso que o evangelismo toca, né? Quando você vê efetivamente a pessoa transformada ali, sentindo o Espírito Santo de Deus agir nele através de você, de alguma coisa que o Espírito Santo também lhe tocou para que você dissesse. Mesmo sem ter o dom do entendimento, às vezes você não sabe o que aquela pessoa está passando, mas o Espírito Santo vai lhe tocando de uma forma que você fala. E não é apenas uma fala padrão, ou alguma coisa tipo Jeová Rafa, o Deus que cura. São coisas que o Espírito vai tocando para falar a cada um e que a gente também percebe resistência, mas a resistência a gente tem que compreender que não é de pessoas. Nós vivemos uma batalha espiritual. Nossa guerra, nossa luta, nossa batalha não é contra a carne nem contra sangue. É contra principados e potestades. Então, quando você tem essa compreensão de que aquilo que aquela pessoa que está resistindo ao Evangelho de Deus está fazendo é uma batalha espiritual, aí você consegue olhar para ela não com uma resistência ou com uma reação. Você consegue olhar para ela com amor. Porque aquela batalha ali é espiritual. Não tem nada a ver com o que ela diz, porque ela diz através de uma principado, uma potestade, que está usando naquele momento, mas você sabe, se ela está ela está embaixo, ela está sobre esse domínio, ela precisa do amor de Deus para mudar a vida dela. Então são coisas que o mundo hoje não compreende. Como nós somos cristãos, acreditamos em Cristo e nós andamos na contramão. Aquele seriado Chosen mostra na sua abertura os peixes na contramão. Os peixes, né? 12 ou 13 peixes, que eu não contei, mas 12 na contramão do mundo. É porque nós andamos e vivemos na contramão do mundo. Nós não queremos tirar vantagem de ninguém. Para nós não é vantagem tirar lucro ou aferir lucro nenhum diante daquele momento de dificuldade que a pessoa passa. Tem até empresários que falam sobre isso, contando como se fosse um testemunho mesmo, sobre aquela questão de aproveitar a oportunidade. Quantos empresários deixam de aproveitar a oportunidade porque o que aquela pessoa estava fazendo era ruim para ela. E ofereceram um preço justo por aquela negociação e não o preço que aquela pessoa está fazendo de tudo porque precisava sanar uma dívida. Então o mundo muitas vezes não compreende porque nós vivemos nessa contramão. Por que a pessoa diz algumas palavras contra a gente e a gente consegue perdoar? Que é difícil. Mas o Senhor diz no conhecido Pai Nosso, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então há como que uma condição: perdoai os nossos pecados. É cruz. Perdoai nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, da mesma forma que o Senhor nos perdoa, nós queremos perdoar também. E que é difícil, não é fácil, mas a nossa caminhada nunca foi fácil. O caminho é estreito, né? É apertado, a gente tem dificuldades. Ninguém disse que ia ser fácil, Jesus não disse: tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, vou vencer ele também. E às vezes a gente acha que quando Jesus diz isso é quando ele é Deus. Não, ele era 100% homem, ele 100% Deus. Ele diz isso quando era homem. Eu venci o mundo. Se tivesse um parênteses na Bíblia, dizia: como homem, vós vencereis também. Então a gente tem que acreditar, né, nessa... A gente às vezes gosta de dizer que é escolha, né? Mas se Deus diz que foi ele que escolheu a nós, a gente tem que acreditar nesse Deus que nos trata com tanto amor. E a gente sentindo tanto amor, é impossível você não falar de Cristo a outra pessoa. E é isso que move na obra do HGF e na obra dos evangelismos, que agora a igreja também está viajando para vários municípios. Nessa obra do evangelismo e na obra chama PG, outros chamam GC, outros chamam célula, mas é a igreja primitiva. A igreja primitiva. 6, 7, 10 irmãos, casais, mulheres, homens, falando daqueles problemas que os afetam
E aí você vai compreendendo e entendendo que não acontece só na sua casa. E que aquela experiência que você teve com Cristo pode servir para a experiência com Cristo com outras pessoas. E que você vai conhecendo as pessoas pelo nome, pelo endereço. E vai desenvolvendo ali, né, um amor, uma proximidade. Porque muitas vezes a gente vai assistir aos cultos e a gente se acha tão distante. A gente às vezes não tem coragem de abraçar um irmão que a gente não conhece. Se o pastor não provocar lá na frente, abraça seu irmão, fale com seu irmão, diga isso, a gente fica no nosso lugarzinho ali ouvindo a palavra de Deus. E às vezes a gente não é igreja como a gente deveria ser igreja. Então a gente tem experimentado isso que o Senhor tem movido. Eu também estou envolvido além do PG, estou retornando. Todo dia eu participo ainda, continuo participando da torre de oração, da qual eu era líder no horário das 4 da manhã, mas esse horário começou a ficar pesado para mim. E agora eu fico fazendo inserções em vários horários. Quando eu tenho a disponibilidade, eu vou entrando na torre de oração. Mas o que é certo é que é se deixar levar pelo Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que a palavra de Deus diz, porque quando a gente deixa que o Senhor mova as nossas vidas e direcione o nosso pensamento, o nosso coração, tem essa mudança de mentalidade. E é tão difícil. A gente que passa muitas vezes a vida toda com o mundo dizendo alguma coisa. Da gente ter essa mentalidade de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De conseguir passar por uma pessoa que está pedindo esmola e não imaginar que ela vai usar aquela esmola para comprar crack, quando o Espírito Santo de Deus diz a você, dê. E às vezes a gente teima com o Espírito Santo dizendo, não vou dar não, ele vai comprar crack. Ele vai comprar droga. E o Espírito Santo fica dizendo, dê. Eu tive uma experiência quando eu fui fazer um exame do meu joelho, um pré-operatório, que eu ainda não tive coragem de fazer. Que eu fui a uma padaria. E enquanto eu aguardava a chegada do médico, eu fui à padaria enquanto eu aguardava a minha vez. Peguei a senha, normal. Quando fui na padaria, eu fiz o meu pedido. E quando eu entrava naquela padaria, eu olhei e vi uma mulher. Eu disse, eu nunca dei. E alguma coisa no meu coração disse, eu vou dar R$20 a essa mulher, eu nunca dei. Eu achei muito. Eu posso confessar aqui. É a carne. Eu achei muito. Eu disse 20. Eu disse, não, eu vou dar R$20 a ela. Não dei. Naquele momento, disse, quando sair, eu dou. Beleza. Quando eu sento para tomar o café, eu pedi um café, uma sopa, um caldo, né? Era cedo da manhã. E aí eu recebi a comanda, que veio junto com aquilo que eu tinha pedido. A comanda vinha escrito 40. E o Espírito Santo disse, é 40. Não tem escapatória. Só que eu fui paguei a comanda de 40, mas eu disse, eu vou dar 20. E dei 20 para a mulher. Só que eu não olhei para o lado. Do lado tinha uma pessoa que estava também pedindo esmola. E quando eu dei 20 a essa mulher, que se eu achava muito, quanto mais ela recebendo, eu achava também. Ele ficou olhando como que fosse dizendo, e pra mim nada. Dá pra dividir não esses 20? Aí eu tirei 20. Mais 20. E dei 20 pro outro. E desci. Quando eu desci a calçada em direção à clínica, o Espírito Santo disse, eu não me falei que era 40. Então assim, deixa o Espírito Santo de Deus agir. O Espírito Santo de Deus guia os nossos caminhos. Ele confronta, né? Ele confronta a gente, não adianta fugir. Vai ser do jeito que ele quer. É isso que às vezes a gente acha que sempre vai ser do meu livre-arbítrio, sempre vai ser da minha vontade, sempre. Não foi assim com Saulo. A experiência com Saulo não foi da vontade dele. Ele disse, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ele não disse, Saulo não disse isso. Ele teve que passar por um processo porque o Senhor tinha uma missão. O Senhor tinha um chamado para ele. E se a gente disser que ele não foi livre-arbítrio, não foi. Ele tinha um chamado de Deus e Deus fez com que ele chegasse e cumprisse tudo aquilo que ele depois se transformou no grande apóstolo dos gentios. Amém. Amém. Muito bem, estamos chegando aqui ao final desse podcast. Um prazer imenso receber o irmão aqui, uma honra para a glória de Deus. E eu queria passar a palavra para o irmão
o irmão quiser falar alguma coisa para o nosso público, uma mensagem da parte de Deus, algo que as pessoas precisam ouvir, alguma mensagem direcionada para o coração, para a alma, o que o irmão tem para falar nessas considerações finais aqui na nossa finalização? Amém. O que eu gostaria realmente de lembrar é de uma passagem quando Davi, após haver feito aquilo que o Senhor não queria que ele fizesse, que era o censo da contagem do povo de Israel. Ele se arrependeu mais uma vez. E ele queria sacrificar o Senhor. E ele subiu no monte e a pessoa que cuidava daquele gado, daquele terreno, quis dar a ele animais para que ele sacrificasse. E ele diz bem claramente. E ele diz, não, pode ficar. É para sacrificar ao Senhor. E Davi diz que não sacrificarei ao Senhor, não darei ao Senhor nada que não me custe. Então tudo que a gente sacrifica ao Senhor, entrega ao Senhor, tem que nos custar. A nossa vida cristã, o caminho é estreito, tem dificuldades, mas nós fazemos com sacrifício porque o Senhor percebe, não que Deus seja masoquista e goste de nos ver sofrer, mas Ele entende aquilo como sendo realmente um verdadeiro sacrifício. Porque Ele sabe que a nossa vida em Cristo, a nossa vida buscada, almejada por nós, de cumprimento à palavra, porque quem são os que me amam? São os que cumprem os meus preceitos. Então o que a gente quer fazer e seguir os preceitos do Senhor nosso Deus é sacrificial. Se tiver muito fácil, você procure ver qual o nível de fé que você tem ou qual o nível de comunhão que você está tendo com Deus. Porque sempre foi difícil para o povo de Deus. Elias, após haver realizado tudo o que ele realizou, ouviu a palavra de uma mulher e teve medo. Eu não consigo imaginar. A palavra do Senhor diz que entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Se a gente parar para pensar em Abraão, o pai da fé, que levou o filho dele para sacrificar e ia fazê-lo, e o Senhor não permitiu, que era já uma expressão do que Jesus Cristo ia fazer por nós. Se a gente imaginar tanta gente com tanta fé, Moisés levantando a vara e abrindo o Mar Vermelho, Josué depois voltando e fazendo o mesmo com o Rio Jordão. Tudo isso e essas maravilhas, se a gente parar para pensar que toda essa fé ainda é menor que o amor. Então, aquilo que o Senhor diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, deve ser a nossa marca como cristão. Se tem alguma coisa que eu podia deixar aqui hoje, é que pratique o amor. Porque o amor, o mundo quer nos fazer entender que o amor é sentimento, mas o amor é decisão. Quando eu decido amar o meu inimigo, não é sentimento. Porque o meu sentimento queria, na verdade, era que outra coisa talvez pudesse acontecer com ele. Mas quando eu decido amar, em obediência à palavra do Senhor, esse aí é uma decisão, não é sentimento. Mas o mundo quer nos fazer pensar em outra coisa. Se eu não estou sentindo, é como que a gente fosse para a igreja e assistindo aquela pregação, a gente nada sentisse. E às vezes a gente acha que Deus não está falando conosco. Mas tem uma história que um pastor conta que um irmão chegou para ele e disse: pastor, eu não venho mais para a igreja não, no domingo. Pastor, por quê? Porque eu não lembro que foi o senhor pregou o domingo passado. Você não lembra? Não lembro não. Engraçado, você lembra o que você comeu domingo passado? Ele diz: não lembro que eu comi domingo passado. Mas o que você comeu domingo passado lhe ajudou até chegar a esse domingo? Se você não tivesse comido no domingo, não tivesse comido na segunda, não precisa você lembrar. Só precisa você saber que você está sendo alimentado todo dia. Que uma hora ou outra o Espírito Santo de Deus vai lhe trazer alguma coisa, ou lhe revelar alguma coisa daquilo que você acha que não aprendeu ou que não lembra. Então, se tem uma mensagem que eu digo é: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Amém. Amém. Irmão, faça uma oração por nós em nome de Jesus. Amém. Agradecendo a Deus por esse momento, por esse bate-papo agradável. Sim. E agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de estar fazendo a obra dele, que é uma dádiva do Senhor, é um privilégio. Exato. E por Ele ter nos escolhido, né, por hoje nós estarmos contemplando a eternidade com Ele, uma eternidade com Ele. Então, Sim. faça essa oração em nome de Jesus. Amém. Então, nosso Pai, nosso Deus e nosso Pai. Às vezes, quando nos perguntam quem é Deus para nós, a gente nem lembra de dizer Pai. Mas o Senhor, que é o nosso Pai, nos trouxe até aqui hoje. E nós queremos, Senhor, que o Senhor continue nos conduzindo. E não nos dê, Senhor, não nos permita estragar os planos que o Senhor tem para nós. Porque pela nossa carne e pela nossa natureza humana, a todo tempo e todo momento a gente quer estragar aquilo que o Senhor projetou para nós, que é o melhor. E que a gente possa agradecer a Ti cada vez mais pelo mover do Senhor nas nossas vidas, nas nossas famílias, e que a gente possa garantir as gerações que vêm depois de nós. Porque o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que Te amam. Que a gente não possa dizer também como o rei Ezequias, que ao saber que toda a geração dele seria amaldiçoada, ele disse: é boa essa palavra, porque entendeu ele que não o afetaria na sua vida. Porque o que a gente quer também, Senhor, é produzir a bênção, quebra de alguma maldição que porventura exista, mas que foi rompida e quebrada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz. E se a gente imaginar que Jesus Cristo só agiu nessa terra como o Deus e não como um homem, a gente não consegue imaginar aquele momento que ele diz para o próprio Pai: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E às vezes nós nos sentimos abandonados pelo Senhor, mas a gente sabe que o Senhor não nos abandona porque Ele é fiel. A gente muitas vezes não é, mas o Senhor é fiel. Ele não vai deixar a palavra dele, que a palavra dele não se cumpra em nossas vidas. O que nós precisamos fazer, Senhor, é buscar sempre mais e mais, e cada dia, essa comunhão, essa intimidade com o Senhor, para que a gente perceba que cada passo que a gente dá na nossa vida deve ser direcionado por Ti. Que a gente sempre tem, os americanos têm uma fitinha que usa, que é What did Jesus do? O que Jesus faria? Ao se deparar com qualquer situação, ele olha para aquela marcação, para aquela pulseira e vê o que Jesus faria no meu lugar. Que a gente possa se regular, Senhor Deus. Que a gente possa seguir sempre adiante, imaginando que nós somos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Glória a Deus. É isso que nós te agradecemos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão Sivaldo, Amém. satisfação imensa. Deus abençoe. Muito obrigado. Sempre. E corta.